bem com vocês? Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre mais um capítulo da nossa história do Brasil. Vocês estão lembrados da nossa última videoaula de história, em que nós falamos sobre um ato histórico que foi a independência do Brasil? E que neste momento Dom Pedro I se torna o primeiro imperador do Brasil? Então, hoje nós vamos falar um pouco sobre esse primeiro reinado, tá? Foi conhecido como primeiro reinado o período em que Dom Pedro I governou o Brasil. Por pouco tempo. Não foi fácil. Por quê? Os portugueses da elite não concordavam, com essa independência. Então, eles fizeram de tudo, para prejudicar Dom Pedro. Dom Pedro I, então, resolveu unir forças com a Inglaterra, tá? Então, com a ajuda da Inglaterra, com tropas inglesas, ele teve que lutar contra algumas guerras que aconteceram, tá? Essas aqui estão escritas aí no nosso livro aí, tá? Eu quero que vocês façam uma excelente leitura dessas três aqui, para vocês entenderem alguns movimentos, algumas lutas, que aconteceram aí, que dificultou bastante a vida de Dom Pedro I aí, durante esse primeiro reinado, tá? Então, diante disso, tá? Ele teve que impor a sua autoridade. Isso também não agradou muitos colonos aqui que o apoiavam, tá? Uma delas foi a Constituição, tá? Ele mesmo criou e ele mesmo assinou essa Constituição, tá? Dando a ele todos os poderes para fazer e desfazer qualquer coisa. Essa página, essa matéria, aliás, está na página 105. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre a Constituição do Brasil, tá? Ela é muito importante até os dias atuais, É uma lei única que vai governar aí todo um país, tá? São leis que regem aí uma nação, tá? Então vamos falar um pouquinho dela com a leitura, aí vocês vão acompanhar comigo e Elaine a leitura sobre esse documento, Já a primeira Constituição feita por Dom Pedro I durante o primeiro reinado, tá? Página 105, acompanhe. A primeira Constituição do Brasil. A agitação no reinado de Dom Pedro I continuou. O imperador começou a se desentender com os políticos brasileiros que estavam fazendo uma Constituição para o país. Quando a Constituição é elaborada por uma Assembleia Constituinte, dizemos que ela é promulgada. No entanto, o imperador não concordava com as ideias da Assembleia, porque limitavam seus poderes. Por isso, Dom Pedro ordenou que o exército invadisse a Assembleia Constituinte e, a portas fechadas, com alguns homens de sua confiança, outorgou a primeira Constituição do Brasil em março de 1824. Nesse caso, dizemos outorgar, pois trata-se de uma Constituição imposta pelo governante, sem consulta popular. Dessa forma, entrou em vigor a primeira Constituição de nosso país, que dava ao imperador poderes para decidir sozinho o destino do Brasil. Então vamos falar um pouquinho mais sobre isso, mas antes eu quero que vocês peguem o marca-texto de vocês e destaquem desta página as seguintes frases. A primeira eu quero que vocês marquem
no início do segundo parágrafo. Vou ler. Quando a Constituição é elaborada por uma Assembleia Constituinte, dizemos que ela é promulgada. Então, ou seja, é feita ali com a democracia. Todos os membros, né, vão votar em leis que eles consideram importante ou não, tá? E depois vocês vão colocar também a seguinte frase, vamos destacar aqui, ó. Por isso, Dom Pedro ordenou que o exército invadisse a Assembleia Constituinte e as portas fechadas com alguns homens de sua confiança outorgou a primeira Constituição do Brasil em março de 1824. Podem continuar passando marca-texto. Nesse caso, dizemos outorgar, pois trata-se de uma Constituição imposta pelo governante, sem consulta popular. Ou seja, ele decidiu sozinho, né? Não houve democracia, não houve o escutar de outros membros da Assembleia, né? Então ali ele impôs uma autoridade e isso descontentou muito pessoas aqui, né, das terras brasileiras que o apoiavam. Então ele já estava em conflito com Portugal, né? Já vinha sofrendo aqui várias lutas aqui e ainda por cima teve esse descontentamento aí com membros, né, da Assembleia, pessoas aqui do Brasil. Isso dificultou muito, portanto, o que Dom Pedro fez? Dom Pedro então resolve abdicar do seu trono. O que significa isso? Resolve abrir mão de seu trono, tá? Ele resolveu voltar então para Portugal, deixando aqui no Brasil o seu filho, né, Dom Pedro de Alcântara. Porém, Dom Pedro de Alcântara tinha apenas 5 anos de idade e não poderia governar o país enquanto ele não se tornasse maior de idade. E aí, como é que fica? Como é que fica o nosso país? Dom Pedro I abre mão do seu trono, deixa para o seu filho, mas o seu filho não pode governar o país, ele ainda é menor de idade. Esse é um assunto para a próxima videoaula. Quem governou o país? Como o país foi governado, né? Até que Dom Pedro de Alcântara se tornasse maior de idade. Bom, esse é um assunto para a próxima videoaula. Então é isso, nós vamos encerrar nossa videoaula de hoje, mas vocês vão continuar essa aula, tá? Com a resolução das atividades do nosso livro. Hoje nós falamos aí sobre o primeiro reinado, tá? Um período em que Dom Pedro I, após a independência, governa o país e sofre aí alguns conflitos, né? E um outro fato importantíssimo, né, do nosso primeiro reinado foi a elaboração da Constituição, né? Inclusive tem até um fato aqui intrigante, que ela não foi promulgada, e sim outorgada, tá? O que hoje ainda assim a Constituição vem sofrendo, claro, várias adaptações, várias mudanças, ok? Então, façam uma nova leitura, tá bom? Se vocês quiserem marcar outras questões aí, outras frases para facilitar na hora dos estudos, podem fazer, tá bom? Vocês vão agora ficar com as atividades, ok? Encerramos por aqui, né, Elaine? Sim. Um beijo grande, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, pessoal. Fica com Deus e até o próximo vídeo.